Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui às 7h03 da manhã. Obrigada mesmo. Então vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí? Estão vendo uma tela azul com crianças, pré-adolescentes aí? Tá bom, Sim. obrigada. Pessoal, então, eu coloquei lá no GR8 dois vídeos curtinhos sobre adolescência e sobre puberdade, e nós vamos falar sobre isso por algumas aulas. O professor do Havaí também vai falar com as turmas dele, e eu também vou falar com as minhas. As minhas turmas são turmas A, B, C e D, e as outras turmas, o professor do Havaí também está trabalhando esse assunto. Então, vocês estão na adolescência, né? Vocês sabem bem na prática isso aí que eu vou falar. Para falar de adolescência, eu trouxe aqui algumas informações e vou falar sobre sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, vou falar sobre drogas lícitas e ilícitas, que é um assunto assim que faz parte, né, da nossa vida, que vocês já têm aí consciência em relação a muitas coisas. Então, nós vamos falar sobre adolescência, é um assunto que estará na prova M2, que é a segunda avaliação aqui desse terceiro ciclo. Então, você pode anotar aí, hoje é dia 3/11/2020. Você pode abrir seu caderno, colocar a data de hoje e escrever adolescência. E aí, eu optei por falar isso na aula ao vivo, porque eu gostaria, assim, se alguém se sentir à vontade, quiser comentar alguma coisa, fique à vontade para comentar, tá bom? Vamos lá. Então, a adolescência é o período de transição. Falta um tio aqui, viu, gente? Desculpa, depois eu coloco. É o período de transição entre a infância e a vida adulta. É o período que vocês estão, porque é um período longo da nossa vida. Ele é caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, desenvolvimento emocional, desenvolvimento sexual e social, e pelos esforços do indivíduo em alcançar objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive. Então, é um longo período em que há muitos impulsos de desenvolvimento. E eu lamento muito que vocês estejam nesse momento em pandemia, sabe? Em distanciamento social. Eu acho assim, eu tenho estudado sobre infância, adolescência, porque eu tenho filhos, né, cidade também, e eu tenho interesse em entender, né, eu sou professora de adolescentes, e aí as psicólogas, pediatras, todos dizem que todos estamos aí em situação, né, desagradável, desconfortável por causa da pandemia, mas quem mais tem sofrido são os adolescentes. As crianças um pouco, né? Quer dizer, todos temos sofrido, mas os adolescentes mais, porque eles precisavam estar juntos dos seus, né? Estar juntos daqueles que são os iguais deles. Então, é uma pena, assim. Mas é uma pena, mas também é, assim, é algo que a gente pode refletir, talvez aproveitar, né? Vocês vão fazer parte aí de uma geração de adolescentes que teve, assim, que teve a oportunidade de vivenciar uma pandemia, algo que vai ficar marcado na nossa história para sempre, algo que vai poder ser passado para as futuras gerações, histórias que nós vamos poder, nós não, vocês, né, vão poder contar. Então, a adolescência, ela tem esses impulsos de desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social, e a pandemia, esse distanciamento social, assim, abala, né? Abala todos nós, especialmente os adolescentes. A adolescência se inicia com as mudanças corporais da puberdade, que são essas mudanças que acontecem no corpo da criança para se transformar no adulto.
e termina quando o indivíduo consolida seu crescimento e a sua personalidade. Então, essa personalidade está sendo desenvolvida aí até chegar na fase adulta, obtendo progressivamente sua independência econômica, além da integração em seu grupo social. Então, na adolescência, vocês aí estão, né, se desenvolvendo, consolidando tanto o crescimento físico quanto a personalidade de vocês, e estão aí progressivamente, vocês estudantes, estão aí em busca de um dia terem uma independência econômica e também vivenciarem com a sociedade que vocês desejam participar, com o grupo social que vocês desejam participar, conseguir, então, participar de fato, né? Então, na adolescência, a gente tem essa construção. Os limites cronológicos da adolescência, eles são definidos pela Organização Mundial de Saúde. Pessoal, peraí só um pouquinho. Pronto. Então, os limites cronológicos da adolescência são definidos pela Organização Mundial da Saúde, OMS, entre 10 e 19 anos e pela Organização das Nações Unidas entre 15 e 24 anos. Critério esse usado principalmente para fins estatísticos e políticos. Então, assim, não existe uma idade, os pediatras hoje consideram para as meninas de 10 a 24 anos, para os meninos de 12 a 24 anos. Então, assim, existe, cada país, cada organização vai determinar essa idade aí, limite. Então, vocês estão na adolescência, né? Usa-se também o termo jovens adultos para englobar a faixa etária de 20 a 24 anos de idade, e atualmente usa-se mais por conveniência agrupar ambos os critérios e denominar adolescência e juventude ou adolescentes e jovens em programas comunitários, englobando assim os estudantes universitários e também os jovens que ingressam nas Forças Armadas ou participam de projetos de suporte social, denominado de protagonismo juvenil. Então, ele é o protagonista da sua própria história. Nas normas e políticas de saúde do Ministério de Saúde do Brasil, os limites, então, ficam entre 10 e 24 anos. Então, é um período bem longo não, né, gente? Assim, é longo quando a gente está vivenciando ele. Mas se a gente for pensar que a infância durou 10 anos, que a vida adulta vai durar aí dezenas de anos, a vida do idoso também algumas dezenas, então a adolescência não é esse período tão longo, né? 14 anos aproximadamente, mas que se comparado com as outras fases, não se torna tão longo assim. A puberdade, ela é o fenômeno biológico que se refere às mudanças morfológicas e fisiológicas, a forma, o tamanho e função das estruturas do corpo, resultantes da reativação dos mecanismos neurohormonais. Então, dos 10 aos 24 anos, acontecem muitas mudanças neurais. Os neurônios, que são essas células nervosas, elas têm uma grande capacidade plástica, uma grande capacidade de mudança, e essas mudanças são intensas na infância e na adolescência, que vai então até aproximadamente 24 anos de idade. Então, não são apenas hormônios que fazem com que muitas coisas aconteçam em vocês. Não. Não apenas hormônios, mas também mudanças neurais. Os neurônios de vocês estão sendo intensamente modificados até se tornarem os adultos que desejam. Então, com isso, vou interromper aqui, eu fiz essa introdução aí de adolescência. Na próxima aula, que a gente vai ter essa próxima aula na quinta-feira, vou continuar falando. Eu pretendo falar, como eu disse, de drogas lícitas e ilícitas, de sexualidade e doenças sexualmente transmissíveis.
E aí, se alguém tiver uma sugestão, quiser que eu comente alguma coisa, pode sugerir, pode comentar aqui na aula, fique à vontade. O que vocês acharam do que eu disse? É bem teórico assim, mas é importante, né, para gente, assim, né, começar a entender melhor de forma teórica, porque na prática vocês entendem já que vocês estão nessas mudanças, mas na parte prática a gente precisa de ter um apoio da parte teórica, né, para entender os nossos direitos, os nossos deveres, para entender o que compete a nós, o que é natural, né? O que é natural do adolescente, já que ele está em mudanças hormonais, mudanças neurais. Existem muitas coisas que são naturais, normais na adolescência, que o adulto, por não estudar, muitas vezes acha que não, que é rebeldia, que é alguma coisa, né? Que às vezes é tido assim como algo pejorativo, algo ruim. Não é. É do desenvolvimento daquela pessoa. Assim como as pessoas às vezes falam mal de alguns comportamentos da criança, que faz parte do desenvolvimento, tem adulto que vai falar mal também do comportamento do adolescente, por não saber que aquilo é natural, aquilo é normal e aquilo vai acontecer com todos os adolescentes no mundo inteiro. Vai acontecer, tá? Quem gostaria de complementar aí alguma coisa? Vocês gostaram do que eu falei? Acharam aí alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Pessoal, fiquem à vontade. Eu vou escolher aquele filtro que eu quero para colocar nos meus stories e vocês podem ficar à vontade aí se quiser comentar alguma coisa, contar alguma coisa. Se você se sente talvez adequado ou não no ambiente que você está, se você tem adultos que entendem o seu desenvolvimento, você pode contar. Se os adultos não entendem, você pode contar também. Fique à vontade, tá? Eu vou fazer aquela filmagem de uns 4 segundos para colocar lá no meu Instagram e aí vocês podem, assim, se alguém quiser falar, eu gostaria de falar, sabe? Mas tá tudo bem, se não quiser falar também, tá bom? Alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então é isso. A adolescência vai ter essa faixa etária dos 10 aos 24 anos com muitas mudanças neurais e hormonais, e isso vai trazer assim um rebuliço de emoções em vocês diariamente, né? Eu tenho uma pediatra que eu faço um curso com ela, a doutora Juliana Franco, e participa até de uma comunidade que ela criou, e aí ela diz que o adolescente é como se fosse uma Ferrari sem freio. Assim, por causa desses hormônios, por causa dessas mudanças neurais, o adolescente tem muita necessidade de muita adrenalina. Então, quando eu comecei dizendo sobre, assim, que eu lamento que vocês estejam nesse momento de pandemia, distanciamento social, por isso. Porque o adolescente ele precisa estar com os iguais, ele precisa de esportes radicais, ele precisa de emoção, aqueles parques, né? Aqueles parques de brinquedos assim, bem que fazem a gente ficar, que a gente grita, que a gente se extravasa. Parques tipo Ita que tem em Goiânia de vez em quando. O adolescente precisa muito mais do que o adulto e do que a criança, do que qualquer fase da vida dessas emoções. Então a gente vai conseguir essas emoções em jogos eletrônicos, em parques de diversão que tenham essas atrações e essas coisas que fazem o nosso corpo vibrar e trazer muitos adrenalina, muitas substâncias que fazem a gente se sentir mais vivo. Então a doutora Juliana diz que o adolescente é como essa Ferrari sem freio.
Então, ele precisa disso. E aí, o que você vai fazer nesse momento de pandemia, né? Já que não está podendo se reunir com os iguais, não está podendo... Principalmente o agrupamento, né? Era muito importante é muito importante para adolescente. E se agora não é possível, aí as redes sociais tentam fazer isso, né? Então tem jogos muito legais, por isso que vicia. Então, vou falar de vício também, depois mais. Mas o que é o vício? O vício é a gente fazer algo que nos dá muito prazer. Existem coisas viciantes, existem alimentos, existem bebidas que possuem substâncias que nos fazem sentir tanto prazer e a gente busca o prazer, e a criança busca o prazer, o adolescente busca, para todo ser vivo vive pelo prazer de tudo que está ao seu redor pode te proporcionar. Então você não quer fazer o que é entediante, o que é chato, não, você quer fazer o que te dá prazer. Isso é normal, é o que a gente busca fazer. Só que a gente não tem como viver só do prazer, né? Mas a criança e o adolescente, ela está ali, empenhada em buscar o prazer. Por isso que hoje nós entendemos que o desafio da escola é fazer com que a criança e o adolescente tenham prazer em estudar, em estar na escola, em participar de tudo, só que existe uma competição desigual. As tecnologias, o mundo virtual, as coisas, né, que acontecem além da escola são muito mais interessantes do que o que a própria escola propõe. Só que é necessário, né? Então, é ali uma competição desigual. A escola com aquele quadro, aquele professor falando, com aquele ritmo, né? Comparado com outras coisas que existem aí por toda parte. Então, uma das coisas que o adulto tenta convencer a criança ou adolescente é que a gente tem direitos e tem deveres e a gente não vai querer cumprir os deveres, mas serão necessários. A gente vai ter obrigações chatas, entediantes, mas que nós precisaremos desenvolver para a gente construir algo no futuro que a gente deseja, né? Então, o adolescente, ele quer viver a emoção daquilo que ele está ali buscando, aquele prazer que ele está buscando. Se aquilo que ele está fazendo não dá prazer, ele não fica muito atraído, né? Como acontece, como eu disse, com a escola, mas é necessário. Então, por que a gente fica viciado nas bebidas com cola, né? Tipo Coca-Cola, Pepsi? Por que a gente fica viciado nos jogos, fica viciado nas telas, fica viciado em bebida alcoólica, em cigarro, em drogas ilícitas, né? Êxtase, cocaína, heroína, outras, porque tudo isso faz com que o nosso organismo sinta muito prazer ao fazer. E se a gente continuar experimentando e forçando não, continuando a usar isso, a gente vai ficar viciado. E quando o vício vem, aí para a gente para a gente não ser mais viciado, talvez vai ter até que fazer tratamento. Existem tratamentos para pessoas que são viciadas em telas, em tecnologias em geral, em bebidas alcoólicas, em comida, em coisas diversas, né? Então, o vício é algo perigoso e é algo que atrai o adolescente. Como eu disse, como ele precisa de mais adrenalina, ele é como uma Ferrari sem freio, ele precisa de emoção para viver. Então, tudo que vicia o adolescente, se ele não tiver um adulto para protegê-lo, para orientá-lo, para ajudá-lo, ele vai se tornar um viciado em alguma coisa, né, que pode atrapalhar muito o seu futuro. Então, e tudo isso então que eu disse é justamente pelo prazer que isso proporciona. Por isso que a gente experimenta e por isso que a gente continua fazendo uso daquilo até ficar viciado e o corpo não conseguir mais ficar sem aquilo. E aí, quando uma pessoa é viciada mesmo, aí ela fica
à mercê daquele vício que domina o seu corpo. Então, os traficantes, os adultos que querem manipular os adolescentes, eles vão usar coisas que fazem com que esse adolescente sinta muito prazer ao experimentar. E isso vai fazer com que, então, o vício venha, e o vício, a gente vai ter dificuldade de parar, né? De querer aquilo. Alguém quer comentar alguma coisa, gente, sobre o que eu disse? Tem alguém aí viciado em jogo? Me conta. Alguém quer contar alguma coisa? Não? Eu queria ouvir vocês. Vou contar uma experiência, talvez vocês sintam vontade de conversar aí comigo. Eu já quebrei os 2 pés. Quebrei um pé em 2012, quebrei o outro pé em 2016. Quando eu quebrei o pé assim, andando, sem fazer nada demais. Não caí para quebrar, eu quebrei andando mesmo. E aí, quando eu quebrei o pé, eu fiquei 45 dias de pé para cima. Né? Sentada com a perna para cima, sem poder encostar o pé no chão por 15 dias. É horrível quebrar um membro. E aí, eu ficava em casa sozinha. O meu marido ia trabalhar, os filhos iam para a escola. E eu ficava sozinha em casa, de pé quebrado, em repouso, né? Porque não pode mexer. E aí eu descobri um jogo. Nunca tinha jogado na minha vida. Descobri um jogo eletrônico. Eu tinha um iPad, até tenho. E aí comecei a jogar. O joguinho chama-se, né? Hay Day. E aí, gente, eu amava essa fazenda. É uma fazendinha que você cuida dela, faz coisas nela, é maravilhoso. E eu fiquei esses 45 dias jogando todos os dias, várias horas no dia, né? Porque eu estava de pé quebrado. E aí, quando eu sarei, eu voltei a dar aula, voltei para a minha rotina. Quando dava as horas, que era o horário em que eu jogava, me dava taquicardia, me dava assim, um mal-estar, sabe? Eu tinha aquela vontade tão grande de jogar, quase como uma vontade grande de comer uma coisa ou de fazer uma coisa. Nossa, me dava aquela... Isso era vício, eu fiquei viciada no Hay Day. Fiquei jogando por uns meses ainda, mas depois foi diminuindo e até que parou. Aí quando eu quebrei o pé de novo, né? Aí eu voltei a jogar de novo, voltei ao vício novamente. E hoje nós estamos em 2020, eu quebrei o último pé em 2016, hoje eu não jogo mais, tem um tempão que eu não jogo. E é isso, o vício é isso, ele faz a gente sentir muito prazer ao fazer aquilo, ao comer, ao beber, ao tragar, ao fazer. Então, o adolescente, ele busca prazer e se ele não tomar cuidado, ele vai ficar viciado e o vício pode atrapalhar a nossa vida, né? O Gabriel está falando que parou de jogar muitos jogos, então... Eu já tive muitos alunos viciados em jogos que passavam a noite jogando, aí ia para a escola, aí não conseguiam. O Gabriel falando que era muito viciado, dependente, então. E aí eu já vi aluno, e eu já sei, então eu já fui, eu nesse período que eu quebrei o pé, eu fiquei viciada. Foram 45 dias assim, em que eu jogava muitas horas, né? Porque eu estava de pé quebrado, e aí eu amava cuidar da fazendinha e mudar de nível. Cada desafio novo para mim era fantástico. Então, os vícios vêm assim. O que a gente já sabe que é viciante? Cigarro vicia, já sabe, a gente já sabe. E o que é por trás desse vício? É porque é algo que te dá prazer. Eu assisto aquele programa Quilos Mortais, né? No programa Quilos Mortais, se alguém não assistiu, pode assistir no YouTube, tem ele. Nos Quilos Mortais é um programa de aproximadamente 1 hora. Ele mostra pessoas viciadas em comida.
E não é qualquer comida, é comida fast food, comidas muito calóricas, com muito sódio, muito açúcar, muito sabor. Essas pessoas tiveram geralmente algum problema na infância que levam elas a sentir o maior prazer na vida na comida. E aí elas viram obesos mórbidos, né, com mais de 300 quilos, e elas entram para o programa para tentar buscar uma ajuda de fazer uma cirurgia bariátrica, e com o Dr. Nausarada, que vai dar orientações, e essa pessoa talvez fazer cirurgia e talvez mudar totalmente de vida. Então, a comida pode ser vício, quando a gente vê essas comidas deliciosas, né? Que a indústria alimentícia produz. Ela é viciante, porque quando você come, aquele sabor é tão maravilhoso que ele pode te levar ao vício. O cigarro. Eu cresci com um pai viciado em cigarro, né? Que fumava. E aí eu adolescente, desafiava ele, ficava com raiva, brigava, pedia para ele parar, porque eu sabia que fazia mal. Mas depois que eu cresci, eu entendi que aquilo que meu pai fazia, para ele dava muito prazer. E no início dava prazer, e depois que ele ficou viciado, ele não conseguia ficar sem, porque o mal-estar que ele sentia era tão grande quando ele ficava sem o cigarro, que ele não suportava ficar sem. Então, o que que o vício faz? O vício, assim, como é que o vício se desenvolve? É algo que a gente experimenta. Na maioria das vezes a gente gosta muito da primeira vez, nem sempre, mas muitas da primeira vez a gente já gosta. E a gente começa a buscar aquilo sempre que a vida tem um probleminha, sempre que a coisa está chata, ruim, a gente busca aquilo lá. E aí a gente busca e vai buscando, só que o nosso corpo vai ficando dependente daquilo e vai necessitando cada vez mais e mais daquilo. Então é isso que o jogo... O que nós sabemos, então, repetindo, que é viciante? Jogos eletrônicos são viciantes. Jogos de dinheiro, gente, é viciante. Eu até me lembrei, meu pai tinha um amigo que ele perdeu a casa. Ele apostou a casa deles, a casa da família, numa aposta lá de dinheiro, e eles perderam a casa. Então, jogos de azar, né, que eles dizem, que envolve dinheiro, é viciante, que a pessoa no início vai ganhando, ganhando, e ela vai achando que vai ficar milionária com aquilo, e aí, né, infelizmente, vicia e faz ela perder muito. Jogos eletrônicos são viciantes, bebidas alcoólicas são viciantes, cigarro, maconha, LSD, êxtase, heroína, cocaína, morfina, tudo isso é viciante. Medicamentos vendidos em farmácias, muitos são viciantes pelo prazer que eles proporcionam. Comidas produzidas, é isso. Comidas, como eu disse lá no programa Quilos Mortais, muitas comidas são, gente, deliciosas, né? São assim, eu fico observando a minha filha aqui, ela ama macarrons, por exemplo. Nossa, ela sente um prazer tão grande naquilo. Então, eu tô vendo aquela fila dos donuts, eu moro perto do Flamboyant, e o Dunkin' Donuts, né, abriu a lojinha lá no Flamboyant, e sempre que eu tenho ido lá, eu trago para os filhos os donuts, que são mesmo deliciosos, né? E aí eu fico vendo aquela fila enorme, dando 3 voltas, assim, ó, perto das lojas americanas. Não sei se aquilo vicia, mas é tão gostoso, né? Que a comida em geral, a comida frita, a comida com açúcar, a comida com sal vicia, o ato de fumar vicia, jogos, não, jogos, eu já falei, como que eu digo, esportes radicais viciam, academia vicia, e é isso, existem vícios que podem prejudicar a nossa saúde e vícios que não prejudicam, né? Tem gente que é viciada em série, em leitura de livros, em ser o bom, em ser o bom. Ele gosta de estudar para ele ser o bom, para ele ganhar medalha, para ele ganhar prêmio, para ele ganhar... É quase um vício, assim. Existem pessoas que são viciadas até no trabalho, né? O workaholic, que ele trabalha ali, trabalha, ele tem prazer naquilo que faz. Então, tudo que nos dá prazer pode se tornar um vício. E o adolescente, ele é esse ser
né, que muitos adultos do mal querem fazê-lo tornar-se viciado. Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar hoje. Alguém quer comentar alguma coisa? E aí, e só para finalizar hoje, né? Que bom, Gabriel, que você gostou. E aí, só para finalizar, eu vou contar assim. Hoje, gente, eu não tenho vício, sabe? Já, como eu disse, eu fui viciada no Heyday e adorava a Fazendinha. Minha Fazendinha tá lá. Mas tem mais de um ano que eu não entro nela. Mas eu gosto, assim, as lembranças que ela me traz, assim, bonitinha demais, minha Fazendinha. Linda, bem cuidada, e eles têm, assim, eu gosto. Mas não tô viciada mais. E aí, assim, tem as pessoas que estão viciadas em café, né? Em Coca-Cola. Vícios, né? Hoje eu não tô com nenhum vício. Nenhum. Nada. Não bebo café, não bebo refrigerante, não gosto, sabe? De bebidas com gás, não sou viciada nada da cafeína que tem tanto no refrigerante quanto no café. Mas muita gente né? Eu tenho umas diaristas que de vez em quando vinham aqui em casa, e aí elas pediam, aqui em casa ninguém bebe café, aí ela pedia, Janaína, você pode comprar um filtro de café, comprar café para mim? Aí elas não falam, né? Mas é vício, né? Não aguenta passar um dia sem ficar sem café, porque dói a cabeça, fica com mal-estar, fica ali, né? Se sentindo mal, então isso é vício, tá, gente? Tudo aquilo que a gente faz e quando a gente não pode fazer, a gente se sente mal, é um vício, tá? Então, cuidado aí para vocês não ficarem viciados em nada, porque não é bom não ser dependente de uma coisa, né? Não é legal não. É bom ser livre, né? É bom poder comer, beber, fazer o que a gente quer, mas não ser dependente daquilo, que ser dependente aí já é ruim. Tá bom? Pessoal, obrigada. Fiquem com Deus. Era isso que eu tinha para hoje. Vou falar depois na próxima aula, né? Quinta-feira. Eu vou ver se eu vou falar primeiro de sexualidade ou se eu vou falar de drogas. Eu vou decidir e aí a gente vai bater mais um papo. Se alguém quiser comentar hoje ou na próxima aula, eu gosto, viu, gente? Quando vocês aparecem, quando vocês falam alguma coisa, eu acho bom. O microfone estragou, Gabriel, entendo. Lamento. Tomara que você consiga um outro logo, para quinta-feira você bater um papo comigo aqui. Tá bom? O Natal tá chegando, sim. Ai, gente, nem sei como é que vai ser esse Natal, né? Nem sei se vou reunir com alguém da família aqui. Aqui nós estamos tudo em distanciamento social mesmo. Não vamos na casa de ninguém, ninguém vem aqui. Nossa, aqui tá ruim. Mas vai ficar bom, né, gente? Vamos ver, eu não sei como é que vai ser esse Natal, não sei. Mas que Deus nos abençoe, né? Que o melhor do Natal que seja celebrar a vida, né? Talvez fazer encontros virtuais, né? Com quem nós amamos, não sei. Que tenha comida, pois é, comida, né, gente? Comida gostosa, mas eu gosto daquele, o cheiro da comida no forno, eu gosto, da família que vai vir, eu gosto, da troca de presentes, eu gosto, mas eu tô com saudade de gente mesmo. Tô com saudade, minha mãe tem dia que eu fico com saudade dela, eu vou lá na casa dela e abraço ela de máscara. Tem dia que eu vou lá porque eu morro de saudade de dar um abraço, né? Então eu tô sentindo falta de gente, mas vai passar, né? A gente vai se vendo aí pelas câmeras, vai tentando ser feliz, né, com o que a gente tem no momento. É isso. Pessoal, vou encerrar então. Fiquem com Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Professora, aquele negócio do vício Sim. tipo do café. Sim. Ele tipo, faz mal. Tirando a parte do vício, ele faz mal assim pra saúde? Olha, eu tenho medo de falar de café, assim, falar mal de café. Eu não bebo, né?
porque ele tem benefícios, ele é estimulante, ele faz você ficar desperto, ele no cérebro, ele faz a pessoa mesmo ficar mais desperta, sabe? E isso às vezes é bom, né? Ficar ali animada. Muitos medicamentos para dor, eles até têm cafeína, que a cafeína ela estimula o sistema nervoso central a se sentir bem. Então, não, ele, assim, igual eu gosto de dente claro. Eu gosto de dente clarinho, sabe? Para quem toma café, o café escurece os dentes. Isso é um prejuízo que eu acho. Assim, né? O vício é ruim porque você não conseguir ficar feliz no dia, porque você não conseguir beber o café que você gosta. Eu acho assim meio ruim, eu não gosto de ser dependente de nada. Mas pensando assim, o que o café pode trazer de ruim assim para o organismo sem ser o vício? Ele escurece os dentes. Não é só ele que escurece, não. Os refrigerantes à base de cola também. Alguns pigmentos naturais, como o da beterraba, o do suco de uva, corantes, eles têm corantes. Aquelas coisas que pintam a língua de azul, aquilo também escurece os dentes. Eu não gosto de nada que pigmenta o meu dente. Eu sei que é em longo prazo. Não vou tomar café hoje, meu dente vai escurecer hoje. É para quem toma café todo dia durante anos, e mais do que uma vez no dia, o dente tende a escurecer. Fora os outros corantes que existem nos alimentos, né? Então, para o estômago, para mim, eu vou falar por mim, o meu estômago se sente agredido quando eu bebo café. Mas para quem bebe e não sente nada, não está fazendo mal, não. Eu já vi, assim, reportagens e médicos falando, né, dos benefícios do café. O café, ele é reconhecido no mundo inteiro como uma bebida chique, cara. No Brasil, todo mundo bebe seu cafezinho, mas no mundo existem cafés, né, requintados que as pessoas bebem. E é um ritual chiquérrimo, que elas valorizam muito. Então, não faz mal, não. Sabe, assim, eu só lembrei essa história agora do dente. Mas e no meu estômago, eu não posso beber café que dói meu estômago. Meu estômago é meio sensível a beber café e também a refrigerante. Mas para quem não é, faz mal não. Pode beber seu cafezinho aí, Entendi, professor. tá? Pode, não tem Tá problema. bom. Mas eu já, é porque eu tô falando assim do meu conhecimento superficial, mas eu posso ler mais sobre café, mas é isso. Isso eu já sei que eu já li de pessoas assim, dizendo benefício, só coisa boa de café. Mas eu não gosto do vício. E também para mim, né, no meu estômago ele não cai bem e eu não quero escurecer dente. É um ritual que eu não tenho vontade. Eu gosto de outras bebidas, então eu gosto de chá, eu gosto de suco, então eu não tenho vício e não tenho vontade de aprender a gostar de beber, sabe? Mas quem bebe tá tudo certo. Pode beber. Tá feliz aí. É isso. Mais alguma coisa? Não? Pessoal, fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Boas aulas, né? Até quinta-feira. Quinta-feira nós temos aula 10 horas da manhã. Tchau, tchau. Então, fiquem com Deus. Tchau, professora. Tchau, obrigada. Obrigada, Tchau, senhora. tchau. Obrigada a vocês. E se na quinta-feira, se alguém quiser falar de adolescência, quiser contar alguma coisa, se arrumar o microfone do Gabriel, quiser falar, tá, Gabriel? Vai ser um prazer ouvir vocês aí, tá bom? Então, tchau, tchau.